As ovelhas escutam a sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz para fora. Meus queridos irmãos, eu gostaria de meditar um pouquinho com vocês neste evangelho de hoje. Na verdade, a missa de hoje é chamada Missa do Bom Pastor, porque sempre o quarto domingo da Páscoa é o domingo, então, onde nós meditamos, independente do ciclo, né, se é ano A, ano B ou ano C, nós vamos sempre falar sobre Jesus, bom pastor. Cada um em um aspecto. E, inclusive, por exemplo, em muitos lugares no mundo, por exemplo, no Vaticano, este dia é o dia reservado para as ordenações, né? Eu digo em alguns lugares do mundo porque teve uma época aqui, na nossa arquidiocese, foi durante uns 2, 3 anos seguidos, no quarto domingo da Páscoa, as ordenações. Eu, por exemplo, fui ordenado num quarto domingo da Páscoa, né? Ou seja, numa celebração como essa que temos no dia de hoje. E eu gostaria de meditar com vocês, na verdade, partir de um testemunho, para que a gente então consiga entender como Deus nos conduz e onde está a fortaleza do pastor. Para nós entendermos um pouquinho essa história, eu gostaria de voltar aqui a uns 20 dias atrás, um pouquinho antes do meu aniversário dia 13 de abril, foi lá para o dia 11 de abril, 10 de abril mais ou menos. Teve um dia que teve uma chuva forte e numa comunidade nossa, comunidade de São João Batista, o forro cedeu, né? Então caiu um pouquinho o forro. A coordenadora de lá, né, mandou mensagem, né, dizendo: padre, ó, o forro caiu, vamos ver algum pedreiro para poder consertar o forro e tudo mais. E então começamos a saga, né, de procurar encontrar um pedreiro, porque cidade pequena a gente tem um pouco essa dificuldade, uma vez que, como são poucos pedreiros, muitas vezes que a gente acaba encontrando, muitos deles já estão com o serviço, né? Então, tentando encontrar um, tentando encontrar outro, acaba que não foi dando certo. E o padre tem uma grande dificuldade, que é a memória, né? Você fala, o pessoal que me conhece aí, que geralmente manda mensagem para mim, né? Eu digo: olha, lembra a secretaria, porque eu confio mais na memória da secretária, dos outros, do que na minha. Então manda mensagem: ah, padre, sim, vou ver. Aí eu vejo naquele momento, depois eu esqueço, né? E ali foi uma semana, 2 semanas. Nessa segunda semana, eu lembro que eu tinha ido celebrar. E aí ela falou assim: ó, padre, aumentou, o forro está cedendo, né? Está caindo ainda mais o forro. E aí, eu lembrei, porque na ocasião eu ia celebrar um casamento lá na Aparecida. Isso foi sábado, sem ser ontem, sábado passado. E aí então, celebrei o casamento lá na comunidade Nossa Senhora Aparecida. Tinha que resolver umas situações lá na comunidade, conversar com um casal lá, o seu Juca e Dona Marlene, né? Terminou a missa. Na verdade, eu tinha até esquecido que era para conversar com eles, né? Mas quando terminou a missa, eu estava saindo. Eu fui sair pelo fundo para não ter que parar lá na frente, que estava um monte de gente ali assim, não tinha como sair pela frente. Fui pelo fundo. E aí quando eu passei na frente da casa, né, do seu Juca, eu falei assim: tem que falar com ele. Aí eu parei o carro, tudo, né? Foi tão uma situação engraçada que eu tinha passado com o carro. Aí eu fui dar a ré, no que eu fui dar a ré, acho que a dona Marlene achou que era algum ladrão, né? Já começou a correr para fechar o portão. Falei: calma, gente, é só o padre. Aí eu fui, entrei, conversei com eles e tudo. No final da conversa que eu descobri que ele era pedreiro. Eu falei assim: olha, a gente precisava rever uma situação lá na comunidade São João Batista e por aí vai. E ficou acertado, então ele iria conversar com o pessoal lá da comunidade São João Batista e ia durante a semana lá. Nisso, combinou então certinho para ir na quarta-feira. Quarta, né? Na quarta-feira então, ele foi lá para dar uma olhada, tudo, né? Quanto que ia ficar, né? Que esses imprevistos, né? A gente que acaba muitas vezes mexendo, querendo ou não mexer na administração, né? Quando surge esse imprevisto, já começa a doer no coração, né? Ai, ai, ai. O que vem agora? E aí então ele chegou e falou: padre, a situação está bem difícil, porque a tesoura ali cedeu,
entendeu? Eu aconselho já a isolar o local. E aí, na quarta mesmo, começamos a correr para tirar as coisas lá da igreja, tudo. Tiramos o sacrário, tiramos imagens e por aí vai. Sábado agora, foi uma situação, como eu estava no interior, eu acabei esquecendo de avisar o Padre Nildo que eu ia rezar lá na Santa Isabel, que é para levar a imagem que tinha chegado da comunidade. E aí, na ocasião, quando eu estava indo para lá, né, a Juscelene me liga, que é a coordenadora da São João Batista, dizendo: padre, a comunidade acabou de cair. Né? Isso era umas 5h40 e pouco, 5h50, não lembro agora. Eu falei: como assim caiu? Caiu, padre, acabou de cair. Aí falei: seu padre não está aí? Eu falei: não está aí. Aí na hora eu me toquei: como eu esqueci de avisar ele, então ele deve ter ido para outra comunidade. Estou indo aí. Aí eu voltei para chegar lá. E aí então, de fato, tinha caído todo o telhado da comunidade, no horário que era o horário da missa. Só que como a gente já tinha, né, já sabia de todo esse perigo, nós não estávamos lá, não nos reuníamos lá. Nos reuníamos, tiramos as coisas e levamos para a cozinha, né, naquela parte de cima ali da comunidade onde fica a cozinha. Meditando sobre tudo isso, e é bonito nós notarmos como que a mão de Deus nos guia em diversas situações que para nós pode muitas vezes passar despercebido. E por isso que para nós, dizia muitas vezes os santos, né? Quem murmura, nem cristão é. Ou seja, nem de ser um mau cristão. Não, nem é cristão, porque não reconhece. Uma das grandes propriedades de Deus, que é o seu cuidado providencial, a providência divina. Ao mesmo tempo, a gente se lembra daquela passagem de São Pedro, falando a respeito de vigiar e orai, porque o leão rodeia como, né, o demônio rodeia como um leão a rugir, procurando a quem devorar. Resistirem firmes na fé. Quando nós vemos a existência do bom pastor, de um pastor, por exemplo, na época de Jesus, essa existência de um bom pastor, melhor dizendo, ela está muito ligada aos perigos que as ovelhas teriam. Porque se não tivesse, pensa comigo, se não tivessem perigos nas pastagens lá fora, se não tivesse risco das ovelhas se perderem, haveria necessidade de um pastor? Não haveria necessidade de um pastor. As ovelhas tranquilamente poderiam deixar lá elas, deu horário, elas voltam e pronto, não precisaria ter nenhum pastor para cuidá-las. Mas se há necessidade de alguém para cuidá-las, é porque há muitos inimigos à volta. Ao mesmo tempo que a gente, meditando sobre isso, eu via a providência divina que nos guia em situações onde muitas vezes a gente nem percebe, né? Seja, o pai estava distraído, na hora lembrou que tem que vir conversar com a família, e aí na ocasião, né, descobriu que aquela rapaz era pedreiro, e aquilo ali assim já foi ligado a ver ali a comunidade, e tudo num prazo de uma semana. Ao mesmo tempo que a gente olha todo o cuidado de Deus, que sabia o que aconteceria, nós vemos também como o mal age, como o mal procura destruir as coisas de Deus. E como é importante as ovelhas estarem atentas à voz do pastor, para não cair nas armadilhas de Satanás. Tem um salmo muito bonito que diz assim: nossa alma como um pássaro escapou do laço que lhe armara o caçador. Procura depois na internet, na Bíblia, esse salmo, que é um salmo muito belo, que demonstra que de todas as armadilhas, Deus então vai conduzindo os seus fiéis para escapar delas. Se não tivéssemos sido obedientes à voz de Deus naquela ocasião, e às vezes em situações que passa até despercebido, né? É bem provável que o padre não estivesse aqui, né? Estaríamos aqui celebrando uma tragédia, onde no meio de uma missa, né, caiu o telhado em cima de, né, várias pessoas, e também ali do padre,
O inimigo que rodeia e procura destruir, como diz aqui o ladrão, roubar, matar e destruir. E aqui a importância do porquê estarmos sempre atentos à voz de Deus. Por que nunca murmurarmos? Muitas vezes somos conduzidos, muitas vezes somos levados a inúmeras contrariedades na nossa vida, que a gente nunca para pensar que aquilo ali pode ser um sinal da providência de Deus para nos levar a outros caminhos. As ovelhas, meus queridos irmãos, como nós bem vemos aqui no Evangelho, as ovelhas elas não têm grandes qualidades para enfrentar o lobo. As ovelhas não têm as garras como o lobo, não têm, presas como o lobo. As ovelhas não são rápidas como o lobo, como o leão. Em tudo, as ovelhas perdem dos seus predadores. Existe uma única saída para a ovelha sempre sair vencedora diante dos predadores que rodeiam. É a de estar atento à voz do pastor. A grande fortaleza da ovelha não está em suas capacidades, mas está na sua proximidade com um bom pastor. O Senhor então quer nos ensinar, meus queridos irmãos, a grande fonte da humildade. Sabemos que nada somos. O Senhor nos conhece, como diz o Evangelho aqui. Ele chama as ovelhas pelo nome. Ele sabe as características de cada uma das suas ovelhas. Ele chama pelo nome porque Ele mesmo deu o nome. Quem aqui cuida de gado, por exemplo? Levanta a mão, fazendo um favor. Toca gado, alguma coisa assim. Ótimo, tem ali, um casal ali. Quando a gente acostuma e está lá com um grande número de gados ali, independente da quantidade, sempre sabe qual que é aquela que é mais rebelde, que vai querer despontar na frente, não é verdade? Qual que é aquela que sempre fica para trás? Qual que é aquela teimosa que fica emborcando para querer pular, atravessar ali o arame para poder fugir? Quem cuida sabe das características de cada uma, e ele conduz de maneira que atraia a todas. Aquelas que vão mais para frente, ele vai dar um jeitinho de puxar mais para trás. Aquelas que ficam mais para trás, ele dá um jeito de cutucar para ir juntar com as outras. Aquela que fica mais para um canto, para não correr o risco de se perder, ele vai então e contorna para que ela volte. O Senhor conhece as nossas misérias, as nossas limitações. É necessário então que nós entendamos, nesse domingo do bom pastor, a grande beleza que é a de Cristo, que nunca se esquece dos seus. O Senhor que nos conduz. O tempo da Páscoa é um tempo onde nós meditamos e celebramos a vida nova em Cristo. E onde nós vivemos essa vida nova em Cristo? Onde está essa vida nova em Cristo? Está na atenção às suas palavras. Está no cuidado de seguir os seus passos, sem se desviar nem para a direita nem para a esquerda. Como diz o próprio Evangelho, de estar atento a tudo aquilo que Ele chama, aos lugares por onde Ele chama. Isso para muitos, meus queridos irmãos, pode parecer uma escravidão. Mas eu queria fazer tantas coisas e agora não pode, porque é errado. Tudo que é bom é pecado. Mas o bom pastor, ele nos conduz para lugares e por caminhos, porque ele vê muito mais distante do que nós. Ele sabe das armadilhas que estão à frente dos caminhos que queremos seguir com os nossos próprios passos. E por isso ele diz: vem por mim, vem por aqui. Eu sou a porta. Nós no início cantávamos um canto muito bonito, Eu sempre me toca esse canto, Sou bom pastor, ovelhas guardarei,
Não tenho outro ofício e nem terei. Quantas vidas eu tiver, eu lhes darei. É o Senhor dizendo para nós: Ele é o bom pastor. Se 1000 vidas tivesse, 1000 vidas eu daria por ti. Aqui, para nós entendermos esse contexto, na época de Jesus, a terra lá da Judéia, de Judá, era uma terra não era uma terra uniforme, ou seja, tinha vários tipos de relevos ali e vários tipos de culturas que foram já cultivadas desde a época das tribos. Então tinha região que era mais fácil você plantar frutas, e ali era bem forte em frutas. Tinha região que era mais forte, por exemplo, em outros tipos de árvores, como os pinheiros, os cedros, né? Tem outras regiões que era forte o cultivo, né, dos gados menores, no caso aqui das ovelhas, e de outros animais. E Jesus está falando para pessoas que viviam esta realidade. Ou seja, onde o que eles tinham para sobreviverem era justamente o cultivo desses gados menores. Nessa ocasião, as ovelhas ali simbolizam a sobrevivência daquele povo. Um pastor que cuida de um número de ovelhas, ele não está cuidando somente daquilo que é necessário para a subsistência dele, mas às vezes daquilo que era necessário para a subsistência da sua família. Quando a gente lembra da história de Davi, quando Samuel foi ungir Davi, foi lá procurar os irmãos, eram vários irmãos. E cadê o Davi? Ele está cuidando das ovelhas. Davi era responsável para o sustento de toda aquela família, de modo que perder o rebanho, ver o rebanho ser dizimado, significava uma tragédia não só para ele, mas para toda a família, porque toda a família perderia o seu sustento. E era muito comum acontecer, no caso dos bons pastores, quando são cercados por predadores, o pastor se colocar à frente, e ali muitas vezes naquele embate sair ferido, ou acabar morrendo, para que as ovelhas sobrevivessem, o sustento de sua família sobrevivesse. É esse o contexto. O Senhor é o pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. É o Senhor que se coloca entre nós e o perigo, à nossa frente, para nos proteger, para dar a vida por nós. Como haveremos, meus queridos irmãos, de queremos buscar outros caminhos, quando temos diante de nós o próprio bom pastor, disposto a dar a vida, para nos levar em verdes pastagens. Essa missa é um convite que Jesus nos faz para que nós tenhamos um coração dócil à sua palavra, um coração dócil ao seu amor, um coração atento e que sempre enxerga os sinais do amor de Deus, até mesmo nas coisas mais insignificantes do dia, porque Ele é o bom pastor, que nunca deixa de velar e de cuidar de suas ovelhas. Tem uma passagem do Antigo Testamento muito bela, que nos lembra um pouco desse cuidado de Deus. Pode uma mãe esquecer do teu filho? Ainda que existisse tal mãe, eu, Israel, jamais me esquecerei de ti. Como haveremos então, meus queridos irmãos, de murmurarmos? Como haveremos então, meus queridos irmãos, de queremos seguir os nossos próprios caminhos? Como haveremos de querer viver numa desobediência ou de duvidar do amor de Deus? Pois o que Ele poderia ter feito por nós que Ele não fez? O que faltou Ele fazer pelas suas ovelhas que Ele não fez? Em cada Santa Missa, o Senhor, embora já ressuscitado, não morre mais, mas em cada Santa Missa Ele dá a sua vida por nós. Não sei quantas milhões de missas já foram celebradas desde a primeira missa
até o dia de hoje. Mas eu sei que em todas elas, o Senhor se entregou por nós. Quantas vidas eu tiver, eu lhes darei. Confiemos, meus queridos irmãos. Confiemos no Senhor que nos chama e nos caminhos que Ele nos chama. Não tenhamos em nós um coração desobediente. Não olhemos, meus queridos irmãos, para as exigências de amor de nosso Senhor como uma restrição à nossa liberdade, mas enxergamos ali como um verdadeiro caminho para a grande liberdade. Porque não há alegria maior do que a de deixar ser guiados pelos passos do bom pastor e encontrar através desses passos as verdes pastagens que tanto buscávamos, o céu. O tempo pascal é o tempo da vida nova. É necessário então que nós deixamos de ser como aquelas ovelhas selvagens que viviam nos próprios instintos e nas próprias vontades. As ovelhas selvagens que quando chegava a noite não sabia se chegaria amanhã, porque estavam a todo momento desprotegidas. Nós, meus queridos irmãos, fomos encontrados por Cristo, fomos conquistados por Ele, recebemos a sua marca, somos propriedade dEle. E antes, e é essa a verdade do bom pastor, Ele prefere antes Ele morrer do que nós morramos. Ele se entrega para que nós não corramos perigo. Ele dá a vida por nós. Deixemos então que todas essas verdades preencham o nosso coração. E preencha de tal forma de um grande amor o nosso coração, que nos faça viver essa vida nova. Gostaria de convidar vocês de, durante essa semana, fazer um exame de consciência e recordar como que em diversas situações durante a sua vida e durante a sua história, o Senhor te conduziu. Através de situações que muitas vezes pareciam tão ao acaso, entre aspas, o Senhor ali, na verdade, já estava preparando para algo que aconteceria depois. Isso que o padre contou do testemunho no início, não é algo extraordinário. Isso acontece mais e menos grau na vida de todos nós. Eu estou dizendo aqui porque foi algo recente e é algo que toda a comunidade aqui já sabe. Mas é algo que está sempre presente na nossa vida. O problema é que quando nós deixamos de olhar isso, nós deixamos de enxergar como o bom pastor está próximo de nós. E começamos a dar ouvido aos ladrões que matam, roubam e destroem. As ovelhas escutam a sua voz, a voz do bom pastor. Deixemos que a voz de Cristo cresça e ecoe em nosso coração. Deixemos ser guiados por ela. Gostaria de novo cantar o canto e que nós possamos realmente deixar cada palavra desse canto preencher o nosso coração. Sou bom pastor, ovelhas guardarei, não tenho outro ofício nem terei. Quantas vidas eu tiver, eu lhes darei. Sou bom pastor, ovelhas guardarei, não tenho outro ofício e nem terei. Quantas vidas